Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Estamos iniciando mais um Grandes Encontros com Laírcio Bueno. Eu sou advogado e hoje tenho dois colegas aqui para participar conosco do podcast. Estão conosco doutores Almir Lunguim e Cláudia Mangabeira, que vão falar muito hoje sobre direito condominial e direito de família. Inicialmente, seja bem-vindo, doutor Almir Longuinho. Para mim é uma honra, doutor Laírcio Bueno, estar na sua presença, primeiramente pelo grande profissional que você é e depois pelo grande professor que você foi. Para mim, pode ter certeza que hoje para mim é um grande dia e uma grande hora estar falando aqui com você. Muito obrigado, doutor Almir. E agora conosco a doutora Cláudia Mangabeira. Seja bem-vinda. Obrigada, doutor. Uma honra estar aqui hoje participando com esse podcast com o senhor. Sou muito grata pelo seu convite, pelo advogado que o senhor é e pelo profissional que o senhor representa hoje para a OAB. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, vamos começar com o doutor Almir. Doutor Almir, eu gostaria, para iniciar, para quebrar o gelo, né, vamos assim dizer, o senhor falasse um pouco da sua origem, de onde o senhor veio, aonde nasceu, quando o senhor resolveu fazer direito, se o seu sonho era ser advogado ou era outra profissão, e depois sua formação acadêmica, pós-graduação, enfim, especialidades. Bem, doutor Bueno, para mim é uma satisfação estar respondendo essa pergunta, porque a minha origem, assim como de muitos outros estudantes em Brasília, não foi fácil, né? Eu sou oriundo da Ceilândia, né? E fui morar muito novo no Recanto das Emas. Lá tive minha formação em nível médio fundamental lá. Logo em seguida fiz vestibular para letras, a minha primeira formação é no curso de letras, e migrei para o curso de direito na faculdade de projeção. Lá eu me formei em 2011. Em 2011 mesmo eu fiz o exame da ordem, passei, né, de primeira. Fiz em Direito Constitucional, né, uma das matérias que eu diria que é mais difícil. Fiz o exame da ordem, passei. E atualmente eu tenho 3 especializações, né? Eu sou especialista em Direito Penal, sou especialista em Direito Civil e atualmente eu fiz uma especialização em Direito Condominial, que hoje é a área de atuação praticamente do escritório, tange especificamente a área do direito condominial, que é a nossa grande paixão hoje, doutor Bueno. Certo. Doutora Cláudia, e a senhora veio da onde? Vai para onde? Né? Queria ser advogada desde o início ou o sonho era outro? Doutor, eu também vim da Ceilândia, né? Nasci, na verdade, no São Vicente de Paulo, em Taguatinga, né? Que hoje é o HPAP, São Vicente. Mas na época não era. Ainda bem, né? Porque senão hoje estaria ruim para mim. Fui morar na Ceilândia muito nova. Minha família é muito pobre. Nunca imaginei fazer faculdade, mas sempre foi meu sonho sempre fazer algo mais. Meu primeiro curso foi técnico em contabilidade, eu tirei o CRC. Daí, quando eu tirei o CRC, que as portas profissionais abriram para mim. E eu fui trabalhar em uma grande empresa aqui em Brasília, que é o CONFEA, Conselho Federal de Engenharia. E teve um engenheiro lá que abriu as portas para mim para mexer com licitação. Eu nem sabia para onde é que iria a questão da licitação, que era a Lei 866. Então, ele falou assim, se eu estivesse disposta a aprender, ele iria me ensinar. E isso abriu um leque para o direito. E larguei a contabilidade e fui para o direito. Fiz a minha faculdade de Direito, não passei de primeira, igual o doutor Almir, fiz 5 vezes a prova da OAB e não tenho vergonha de falar, porque não sou eu, como eu tenho certeza que diversos colegas que trabalhavam durante o dia e trabalhava durante o dia e fazia faculdade à noite, foi muito difícil. Mas, assim, eu me recordo quando eu passei na prova da OAB, que eu fui lá na OAB lá de Brasília, o rapaz, parabéns, doutora. Eu chorei esse dia, que foi muito eu fiquei muito emocionada, porque eu falei para ele, ali tinha sangue, tinha suor, tinha noite sem dormir. E assim, eu sou muito feliz hoje por ser advogada, porque é algo assim que eu não imaginava ser. Mas hoje, diante de muitas coisas que eu fiz, doutor, essa profissão é muito gratificante. Quando você traz
Uma mãe que perdeu a guarda de um filho por um outro problema, um filho que tirou a casa da mãe porque queria vender. Sabe, quando você traz, vamos dizer assim, a justiça e a pessoa vai te agradecer, é mais que um cliente, vira um amigo. Isso é muito gratificante. Às vezes eu me emociono muito, muito com coisas que acontecem comigo e com o Almir dentro do escritório. E a gente para pensar assim. Eu falei, gente, é muito bom. Eu falo que não foi eu que escolhi o direito, foi o direito que me escolheu. E eu sou muito grata por ser advogada. E você formou em qual faculdade? Eu me formei na Unieuro. E o doutor Almir falou... Na faculdade de projeção. Projeção, né? Bem que na época eu tive opções de escolher 3 faculdades, certo. né? Eu sou oriundo do ProUni, né? Fui ProUni 100%. Eu poderia escolher tanto projeção, a UDF e o UniCeub, mas por uma questão de logística, como eu morava mais perto do Recantazemas, era projeção, eu escolhi o projeção. Não me arrependo, lá tive diversos bons professores. E um deles, eu já tive a oportunidade de ter palestras suas lá na faculdade. Na época, você ia muito na faculdade e era muito... A gente sempre ouvia com muito atento, né? Sempre os advogados mais experientes, sobretudo de Taguatinga, que era onde eu queria atuar mesmo. E eu tenho um maior... Eu lembro, inclusive, que na época que eu fui presidente da OAB Taguatinga, eu fiz uma parceria com o professor Dalmo, que era da cadeira de Direito Constitucional, e além das palestras lá no Projeção, a gente levava os alunos do Projeção para conhecer a OAB. Porque tem muita gente que forma e tem medo da OAB, né? Tem medo de ir à OAB. Sim, verdade. Sim, né? verdade. Isso é verdade. E então a gente foi quebrando essas barreiras, levando o pessoal para conhecer. Tinha aluno que chegava lá, queria tirar foto da cadeira do presidente, É verdade. eu deixava. Então a gente fazia uma brincadeira saudável nesse sentido. Mas então, aí, se então me permite falar uma particularidade aqui, desculpa cortar o senhor. Assim que eu tirei a minha carteira da OAB, eu estive na OAB de Taguatinga. E eu encontrei o senhor junto com a Denildes. Quando eu entrei lá, eu falei que era a primeira vez que eu estava ali, eu queria arrumar uma sala para... Se eu poderia arrumar a sala. Eu lembro uma frase que o senhor falou bem assim, doutora, aqui é a sua casa, seja muito bem-vinda. E é mesmo, né? É verdade. Eu tenho um advogado lá, amigo nosso, esse passou pela HPAP literalmente, que ele fala assim, por que eu tenho que me identificar para entrar na OAB da Asa Norte se dizem que é a minha casa, né? Verdade. É verdade. Muito Por verdade. que eu tenho que passar pela segurança, né? Verdade. E a gente briga às vezes porque no fórum tem que se identificar para o guardinha, né? Sim. Para o segurança, e hoje na nossa casa, infelizmente, está do mesmo jeito, né? Mas concluindo, aí então o Almir foi no Projeção, você foi na Unieuro? Na faculdade de Unieuro. Eu comecei naquela lá da L2, certo. E depois eu migrei aqui para o campus de Águas Claras. De Águas Claras. E aí você depois chegou a fazer alguma especialidade? Sim, doutor. A minha primeira especialização foi em Direito do Trabalho. Se alguns fatos que aconteceram no meu ambiente de trabalho pelo assédio moral e sexual, o meu TCC foi voltado para o assédio moral no ambiente do trabalho, e com isso uma especialização que eu fiz junto. E depois algum tempo eu fiz um estágio na Defensoria Pública da Samambaia, o que me levou para o direito de família. Eu sou extremamente apaixonada por direito de família. E hoje, minha grande paixão que é o direito condominial, junto com o Dr. Almir. Hoje eu sou síndica profissional e também a gente atua como advogado condominial. Nós fizemos essa abertura nessa especialização. Quem é síndico tem que ser resiliente, né? Sim, porque eu sou muito. É muito uma problema. área que eu gosto, né? muito, muito. Verdade, E hoje eu sou síndica do meu prédio. Então, assim, a minha expertise que eu tenho fora, eu levo para dentro do meu condomínio e coloco lá dentro e aplico. Exato, isso é importante. Mas então vamos falar de condomínio, né? Vamos começar, doutor Almir. Fala aí, quanto tempo o senhor está atuando com condomínio? Quais são as peculiaridades do condomínio? Doutor, nós estamos atuando no ramo do direito condominial há cerca de 6 anos, né? E o fato da gente ter migrado para o direito condominial foi a convite de um síndico, né? Nós não tínhamos atuação nenhuma na área de direito condominial e ele nos convidou para ir para
a assembleia que ia ter, que ia ser bastante tumultuada, não por sinal foi, né? Foi, na minha opinião, quando eu entrei naquela assembleia, eu me assustei como que as pessoas se tratavam daquela forma. E a atuação diga-se passagem, da gente, foi uma atuação exemplar. Então ele viu ali, era um síndico profissional também, né, daqui de Taguatinga, ele tem tinha na época, administrava cerca de 20 condomínios, e ele ficou perplexo com a atuação da gente. Ele falou, eu contratei um escritório de advocacia que não fez a metade do que vocês fizeram aqui hoje. Claro que a gente tinha um conhecimento prévio do que seria a lei e tudo mais, o que o Código Civil prescreve com relação ao direito condominial, mas a gente não imaginava que ia ser tão bom, né? Nós acalmamos a Assembleia, que essa é uma das funções do advogado que atua no direito condominial. Ele não está ali simplesmente para litigar, né? E assim, doutor, para nossa surpresa, foi um contrapé, né? A gente sempre brinca bem assim, foi ali nossa mudança de chave. Foi ali naquele momento que nós falamos assim, opa, eu acho que aqui tá bacana. Na outra semana nós tivemos já a oportunidade de um outro condomínio nos convidar também. Tivemos uma atuação, uma assessoria jurídica muito boa também nesse condomínio, né? Era um condomínio bastante problemático, sobretudo com relação a festas, né, que existiam muito, e nós conseguimos também controlar esse condomínio. E daí, diante, nós não paramos, né? Aí, dando seguimento ao que você me perguntou, doutor, com relação aos desafios... peculiaridades. Oportunidades que a gente teria hoje no direito condominial, eu diria que hoje é uma das maiores áreas do direito, se não vigorar aí entre as maiores, né? Por quê, doutor? Olha o que você vai falar, que você vai estimular a concorrência. Não, mas eu até fico feliz, doutor, com relação à concorrência, e eu queria que viesse outros colegas, porque existe mercado. Hoje, aqui em Brasília, eu falo no âmbito de bons profissionais, se a gente for catalogar, nós teremos aí no máximo uns 20, 25, 30 advogados com atuação específica na área de direito condominial. E eu faço uma observação, doutor Bueno, porque é o seguinte, hoje o advogado, infelizmente, quando ele sai da faculdade, ele sai advogando em todas as áreas. Não que isso seja um defeito, ele está ali querendo uma formação, ele está querendo, enfim... Está buscando renda também. Sim, óbvio, até por uma questão social também, o advogado ele precisa se estabelecer financeiramente. Muitas dessas pessoas têm famílias e precisam sustentar suas famílias. Mas assim, a gente tem que atuar com um critério, a gente tem que atuar com técnica. O advogado existe para que exista técnica. Não adianta qualquer pessoa ir em juízo e demandar qualquer coisa. Então, a gente tem técnica. E eu falo que o grande desafio hoje, doutor Bueno, em Brasília, com relação ao direito condominial, é crescente. Só para você ter uma ideia, a título de exemplo, eu vou te trazer um dado aqui muito significativo. Na cidade de Samambaia, nós temos hoje cerca de 117 edificações verticais que estão se estabelecendo ali naquela cidade. Então, são 117 síndicos, são 117 administradoras. Eu costumo dizer que depois de Águas Claras, Samambaia é a cidade que mais cresce verticalmente no Distrito Federal. Né? Sim, e diga de passagem, está ficando muito bonito a cidade. Tá ficando Porque é uma cidade planejada. Perfeito. Então, assim, tá ficando tão bonito, doutor Bueno. E a preocupação justamente é essa. Hoje, o desafio, hoje é nós termos síndicos realmente que tenham conhecimento. Nós temos condomínios, doutor Bueno, por exemplo, que nós atuamos, que o síndico não sabe de coisas básicas. O que é receita, o que é despesa, ele não sabe. Às vezes, ele gasta sem saber se pode estar gastando. Ele compra sem saber se pode estar comprando. Você está entendendo? Então, esse é o grande desafio hoje, de termos profissionais, sobretudo com relação a que vigore nessa área. Então, a figura do advogado condominial também é nesse sentido, de assessorar o síndico para falar para ele, olha, por esse caminho aqui você vai judicializar isso, por aqui você vai se livrar de uma determinada cassação do seu mandato. Então é essa a importância prática
do advogado na área do direito condominial, né? Certo. Aí, deixa eu explorar agora um pouco a doutora Cláudia aqui. Fica à vontade. Vou começar com uma provocação para a doutora Cláudia. Ai, meu Deus. Doutora Cláudia, as polêmicas da Assembleia Geral de Condomínio, será que muitas delas não ocorrem por defeito na formatação do edital? Sim, algumas, eu concordo com o senhor, sim. O que acontece? Quem é que faz o edital? Geralmente é o síndico ou a administradora. Que tem um eles- contador, Que né? tem um contador que. Que não é advogado. Desculpa os contadores. Tenho muitos Olha. amigos contadores. Inclusive, eu já estive do lado aí contador. Muitas vezes o contador acha que é advogado. E acaba deslizando em alguns pontos, doutor. Por exemplo, no respeito ao. Coloca assim, vamos colocar aqui uma pauta. Votação da taxa extra condominial, Que é o maior problema. que é o maior problema, que é uma das Mexe no um bolso. dos assuntos assim que gera uma polêmica interminável dentro de uma assembleia. E assuntos gerais, esses benditos assuntos gerais é que causam, né, Fica muito bastante- genérico. muito genérico. Anulação de muita assembleia. Eu já anulei diversas assembleias nesses assuntos gerais, que querem voltar. Os assuntos gerais eles não podem ser voltados, eles podem ser discutidos, eles não podem ser votados. E aí, nos assuntos gerais, entra também o pessoal carente do condomínio, Sim, né, desabafos. Sessão de desabafos. desabafos. os solitários, É a sessão de desabafos. os doutor. recém-separados. Daí, assim, Né? Olha, eu vou contar aqui um caso inusitado que aconteceu nosso lá. Nós estávamos fazendo uma assembleia em um determinado condomínio, no pátio. O doutor Almir vai lembrar disso. E, olhando assim, eu acho que o terceiro, quarto andar, não me recordo, tinha umas luzes acesas, piscando, e isso chamou a atenção de muita gente que estava aqui embaixo. eram cerca de 30, 40 condôminos. 30, 40 condôminos. E tinha um senhorzinho do lado. Isso é um absurdo, doutora. Olha lá. O que o cara está fazendo? Gente, até a gente fixar os olhos para ver o que estava acontecendo. O rapaz, mas a moça, infelizmente, estavam tendo relações sexuais e a gente numa assembleia. E assim, são coisas assim que acontecem Né? demais. Então, assim, o que a gente faz ali como advogados? Eu falei, olha, o que a gente pode fazer aqui, nesse momento, assim que terminar a assembleia, vocês vão no livro de ocorrência que está lá e vão relatar o que está acontecendo. E assim a administração vai notificar a pessoa para que pelo menos tivesse a cortina puxada. E assim, aí o foco da assembleia parou na discussão e foi para o que estava acontecendo, doutor. E o síndico se lascou. E os advogados... Literalmente. E os advogados que lá estavam também, porque a gente teve que acalmar os ânimos, porque a maioria dos condôminos são idosos, são pessoas fechadas, que não aceitaram aquilo, e assim, a Assembleia acabou por causa desse episódio. E ainda as luzes coloridas ainda Ele não estava nem aqui, ajudou, as luzes ajudou a esconder um as pouco. luzes Continua. piscando lá e o negócio foi, doutor. Nesse Foi uma caso coisa assim. específico, nós tivemos êxito também, né? Nós conseguimos que esse morador ele saísse do Saísse condomínio. do condomínio. Foi de uma maneira também muito pacífica, conversada também, doutor Bueno. E juntamente do jurídico, ele não aceitava a figura do síndico, por isso que ele fez até essa provocação, né? Assim, explicando mais tecnicamente depois o que aconteceu, né? Ele nos procurou, ele falou, olha, com vocês eu resolvo, agora com ele não, eu não quero ele. Olha só a importância de se ter um jurídico firmado dentro de um condomínio, gente. Ele nos chamou, veio no escritório, né, conversou com a gente, nós demos diversas opções para ele, né, para se resolver aquele problema. E uma das possibilidades, ele falou que tinha um lote em determinada cidade aqui de Brasília e que ele iria mudar, né? Ele era proprietário, que ele iria mudar, porque senão, até por conselho da gente, né? Ele não sabia de muita coisa, o que realmente é a vida estabelecida dentro de um condomínio. Ele achou por bem, ele falou, olha, eu não me adapto, eu vou sair, saiu, e nós tivemos êxito nesse caso também. E foi a sorte do síndico, né? Não, Sim. Porque se ele pega um advogado para dizer que ele está dentro do apartamento dele, né? Verdade. Mas ele brigou por isso. Né? Tipo assim, ó, o apartamento é meu. Ele falou isso pra gente. Então eu tenho um direito de propriedade ali, de posse. Eu posso usufruir o meu bem do jeito que eu quiser. Eu falei, eu concordo com o senhor está certíssimo. O senhor pode fazer. Só que o senhor está atingindo
fora da sua unidade. Isso está abarcando outros moradores, outros condôminos que estão se sentindo incomodados com as festas, com barulhos, com xingamento, com as gritarias que vem Tinha dentro. outras ocorrências. Sim, teve Tinha outras ocorrências. E nós tivemos, doutor Laísson, esse cuidado em notificar. Foram 16 notificações, só para o senhor ter ideia. 16 notificações. Teve um outro episódio que chegou a chamar a polícia, mas aí, como o doutor Almir mora nas proximidades lá, ele conseguiu se locomover da casa até o local, conseguiu acalmar ali, mas foi registrada a ocorrência. Então nós falamos, olha, o senhor tem um direito à propriedade, o apartamento do senhor, o senhor não vai perder. Só que nesse momento o senhor não é bem-vindo dentro da sua unidade, por causa disso, disso e disso. Para futuramente você não ter um processo de danos morais, materiais, isso vai acontecer, o senhor pode sofrer. Aí eu falei para ele, o senhor tem vizinho do andar de cima, de baixo, do lado, que não suportam mais o senhor. É complicado, né? Demais. Morar em comunidade, em condomínio é complicado, difícil, né? Muito Tem complicado. que ter muita resiliência, muita paciência. Sim. Esses são os desafios, doutor Bueno, com relação ao direito condominial. Só para você ter ideia, é claro que nós, como advogado, estudamos muito. E essa semana, né, doutora, nós tivemos uma audiência e na oportunidade, faltando cerca de meia hora, nós descemos até a livraria para poder ver se tinha alguma coisa nova na área de direito condominial. A gente gosta muito. E aí, assim, para surpresa para você ver como é que é tão dinâmico essa área, doutor Bueno, nós compramos um livro já desatualizado, né? Esse livro que nós ficamos muito felizes porque o livro estava atualizado. Olha só o contrassenso. Por que que nós ficamos felizes? Porque naquele livro, no conhecimento que nós já adquirimos, tinha sido maior do que o autor tinha colocado naquele livro. Então, assim, com relação a esse tópico, eu vou até falar que é interessantíssimo, que é com relação ao condômino antissocial. A doutora Cláudia começou a explanação, né, doutora, com relação ao vizinho antissocial, e assim, é uma pauta assim, que é hoje bastante abordada pelos nossos tribunais, né? Hoje, para você ter ideia, o STJ tem uma decisão recente da 4ª turma que fala que se na Assembleia decidir pela expulsão do condômino antissocial, ele tem que ser colocado à prova. Olha só a importância prática disso. Nós estamos lidando frontalmente com o direito constitucional à moradia, Sim. Com o direito constitucional da propriedade, são direitos constitucionais. Você vê a importância prática da onde o direito condominial chegou. O direito condominial está rompendo barreiras no sentido de falar bem assim, olha, em detrimento dos demais, aqui não, aqui você não mora mais. Porque existe um conceito equivocado que quando o sujeito é proprietário do apartamento, ele não pode ser afastado do condomínio. Sim, sim. E ele não perde o direito de propriedade, mas ele perde o direito de morar, né? Sim. São os chamados direitos reais, né? De uso, gozo, fruição, né? Sim. Ele perde o direito de fruir daquele bem, né? O direito de usufruir, desculpa, o termo correto é usufruir mesmo, do bem. Então, assim, a propriedade continua sendo dele, né? E também não impede, doutor, que futuramente aquela pessoa volte para o condomínio, nada impede. É uma postura, ele está tendo um comportamento antissocial naquele momento. Ele passar por um tratamento psicológico ou até refletir, né, junto aos demais condôminos, um pedido de desculpa formal, nada impede, né? Afinal de contas, a propriedade continua sendo dele, né? Recentemente também tivemos um caso aqui bastante emblemático em Brasília, né? O Tribunal de Justiça Civil prestes a julgar esse julgamento, né, com relação a um condômino que insistia, né, em stalkear a síndica, né, literalmente, né, ele jogava ovos podres dentro da caixinha dela, né, doutora? Esse caso, especificamente, nós acompanhamos de perto, né, nós só não tivemos a oportunidade de ir na audiência, mas todos os atos processuais nós acompanhamos. O processo é público, né, todo mundo pode ter acesso, e nós tivemos acesso a esse processo. Eu diria que a inteligência emocional do juiz foi muito boa, ele cumpriu todos os requisitos, dando a ampla e restrita
liberdade para a parte se defender, né? O direito do Contraditório. Contraditório da ampla e defesa. da ampla defesa, doutora. Obrigado. E assim, um processo muito linear, muito bem feito, muito bem costurado por ambas as partes. O advogado também dele, diga-se de passagem, foi muito feliz em algumas colocações, mas tivemos uma sentença confirmada, inclusive pela quarta turma cível do TJ, pela expulsão desse morador em específico. E é por aí que as coisas tocam, né? Eu acho que o bem, a paz dentro do condomínio é o que deve prevalecer, doutor Bueno. Certo. Doutora Cláudia, o síndico, a princípio, ele presta contas quando da Assembleia Geral, né? Mas a senhora acha interessante, para evitar polêmica no dia da Assembleia, o síndico, no transcorrer do ano, ir prestando conta dos investimentos em patrimônio no próprio grupo de Zap, adquirir um ventilador, adquirir um filtro d'água? A senhora acha que essa transparência ajuda? Doutor, não. Porque é o seguinte, um grupo de WhatsApp vai acabar criando polêmica. Então, assim, prestar conta dentro de um grupo de WhatsApp, isso não é o mais viável. Para isso, ele tem um conselho fiscal ou conselho consultivo, né? Que ele pode comprar o que ele achar necessário para dentro do condomínio, seja um celular, seja um aparelho de ventilador, seja a manutenção de troca de lâmpadas. Tem a nota fiscal, ele vai juntar. Se não ultrapassou o valor máximo que ele deve gastar dentro do que é atribuído à função dele, ele não tem que estar, gente, hoje eu comprei uma lâmpada para colocar, que a lâmpada quando eu estava queimada. Eu vou olhar assim, não fez mais que obrigação dele. Desculpa. Não tem que estar dando visibilidade nisso aí. Né? Então, eu não acho que um grupo de WhatsApp seja o local certo para ele prestar conta. Eu, por exemplo, sou síndica profissional. Eu presto contas, claro, que tem... cada mandato termina, eu estou prestando conta. Mas o que eu faço? A cada 6 meses, eu fecho a minha prestação de conta, reúno com o meu conselho, levo para aprovação, tá ok, levo para a Assembleia, 6 meses aqui, tá ok, não tem nada, pronto, passamos por 6 meses. Por quê? Quando chegar ao final, não tem lá 12, 15 livros de prestação de contas. Então você faz uma Assembleia semestral. Eu faço uma Assembleia semestral. Não é anual. Não. Porque aí eu já informo que sobrou tanto na conta, eu apliquei no FOT, apliquei... Você trabalha com orçamento semestral, então? Eu trabalho, porque para mim fica mais fácil. E o que sobra eu coloco em uma aplicação e depois eu vejo algumas obras que há necessidade de fazer dentro do condomínio que não precisa de eu aplicar taxa extra. Então, eu acho isso mais viável. Por exemplo, eu participo do grupo de WhatsApp condomínio, mas eu tive que fechar o meu. Porque as pessoas não estavam usando o grupo para atacar. E quando eu me senti atacada, eu respondi à altura e falei que a partir daquele momento eu estaria silenciando o grupo, que o grupo só era para informe da administração. Então eu abri somente para mim, que era o síndico, o subsíndico e o presidente do conselho. E coloquei lá no grupo, qualquer outra reclamação está... administração, é o livro de ocorrência na portaria, o meu WhatsApp estritamente necessário e urgente, e o livro de ocorrência ou o e-mail do condomínio. Fora isso aí eu não dou, doutor. Eu acho que é muita informação e acaba gerando polêmica. Infelizmente a gente convive com pessoas de várias, né, classes sociais, acha que está no direito e acha que o síndico ainda é funcionário. Síndico de condomínio bater 10 horas na sua porta e falar, preciso falar porque o cara estacionou lá na minha vaga errado. Você tem que resolver. Então, algumas coisas eu aboli do grupo de WhatsApp e eu acho que o local não é próprio para estar fazendo isso. Certo. Vamos lá, doutor Almir, complementa aí o futuro do direito condominial. O que o senhor me fala? O futuro do direito condominial, eu só vejo coisas boas, doutor. Eu só vejo coisas maravilhosas, né? Hoje nós estamos encantados com relação a essa área do direito que vem se deslanchando cada dia mais. Doutor Almir, é verdade que são mais de 5 mil condomínios no DF? Sim, doutor, sim. E é uma coisa assim absurda, assim, continua crescendo, né? Brasília, infelizmente, nós estamos vivendo aquele fenômeno da verticalização.
Brasília não tem como, mas hoje nós termos mais como crescer enquanto território, se não for para cima. O quadradinho já está preenchido, né? Literalmente, né? Alguns sim. A especulação Já estão imobiliária demais aqui, Bastante. né? Os imóveis em Brasília, até para custo mesmo, são os maiores. E o direito condominial, ele vem nesse encontro, né? Só para você ver como aqui a coisa tá. Em São Paulo, nós já temos várias varas especializadas só na área de direito condominial, né? Então são centros de judicialização, né? Centros que só se estabelece com relações a coisas condominiais. E é muito interessante, a gente estava até conversando com alguns colegas de São Paulo, que as pessoas que trabalham naquela área são todas conhecidas, né? Então, é o advogado conhecido. Então, até a facilidade de um traquejo, doutor, de porventura se fazer uma negociação, uma conciliação, fica até mais fácil. E eu acredito que Brasília, muito fatalmente, assim como aconteceu com as varas de especializadas aqui em Brasília, nós teremos sim varas especializadas na área de direito condominial futuramente. Escreva o que eu estou te falando, viu? E aqui em Brasília são poucos juízes, viu, doutor, que dão uma decisão certeira em direito condominial. Nós temos uma que eu rasgo elogio para ela, que é a doutora Fernanda Aquino, Mafra Aquino, né? Mafra Aquino. Mafra Aquino, que é da Samambaia e veio aqui para Taguatinga. Elas, nas decisões e sentenças delas, ela é cirúrgica. Parece que ela é síndica. Parece que ela vive dentro do Vive condomínio. dentro do condomínio e ela né? conhece. E assim, ela tem uma expertise danada com relação... Mas são poucos, tá, doutor? Claro que a gente está dando um bom exemplo. Nós estamos vindo de um tribunal de justiça que eu diria que é um tribunal de justiça o melhor do país, né? A formação dos juízes aqui em termos de competência, de se dar sentenças, né? Não é fazer justiça social, é um dos melhores, né? Então, assim, eu diria que o futuro é esse. O futuro já chegou, está batendo na porta dos profissionais e os colegas que, porventura, queiram atuar nessa área, não tenha vergonha de perguntar, não tenha... Eu, por exemplo, e a doutora Cláudia, estamos abertos, né? A gente fica muito feliz, doutor, quando um advogado amigo nosso chega e faz uma pergunta sem pé, sem cabeça, mas que nós conseguimos, de alguma forma, ajudá-lo. Melhor que se ele fosse dar orientação para o cliente dele. Então, às vezes, a gente fala, olha, você está indo totalmente errado, essa não é a estrada que você deve seguir por aqui. Então, a gente fica muito feliz. Então, vocês, advogados que estão, de alguma forma, começando a pensar em uma área mais específica, podem vir para a área do direito condominial, que é uma área excelente em Brasília, em demanda crescente. Verdade. O futuro é esse. É muita emoção dentro de uma assembleia, de um condomínio. Doutora Cláudia, alteração de fachada. A princípio, o regimento interno de todos os condomínios proíbe. E a convenção. Né? A convenção, melhor dizendo. Mas nós temos fatos novos ocorrendo na sociedade. Com o advento do Covid, surgiu o iFood. E hoje, o iFood é um perigo no sentido de entrar um ladrão no condomínio fantasiado de iFood. Uhum. A colocação de uma janela para atender o entregador de iFood na frente do condomínio, a senhora considera uma alteração de fachada? E se a senhora considera como driblar a convenção do condomínio? Doutor, na janela não, porque olha só, na verdade tem a portaria central, né, que é onde entra a maioria das pessoas e também do iFood ali. Vamos imaginar que ele não quisesse mais deixar entrar o iFood. Sim, aí a gente estaria driblando, aí no caso, estaria driblando a convenção para que a gente pudesse adaptar hoje para receber o iFood, para que ele então não pudesse adentrar dentro do condomínio. Eu acho que a gente poderia sim chamar uma assembleia, né? A gente estaria primando pela segurança de todos os moradores, até mesmo, como o senhor bem falou, hoje em dia as pessoas se vestem de correio,
né? Polícia, o iFood. Mercado Livre. Mercado Livre, hoje a gente está em voga, eu estava até discutindo com o Dr. Almir, a gente estava falando, a questão do Airbnb, que as pessoas estão locando por temporada para entrar dentro de condomínio de luxo para poderem fazerem furtos. Olha só como que está chegando. Então a gente tem que realmente se fechar e precaver para algumas coisas. Por exemplo, o iFood. A gente poderia sentar, né, abrir a questão da convenção para se abrir uma janela para que ele interfonasse, o morador iria descer e ali recebesse o alimento que ele pediu. Hoje, por exemplo, tem um código. Né, o próprio porteiro da janela ele pode receber com o código. O morador, por gentileza, recebe que eu estou descendo pela janelinha. Sim. Né? Tá lacrado, ou se eu sempre aviso para os meus funcionários, olha, evita estar recebendo, porque de repente não é a mesma coisa que o morador pediu, para não dar confusão, você recebeu, a não ser que ele fala, pode receber que eu estou descendo, ok, mas voltando à questão, a alteração da fachada, se for para um bem comum e se for para segurança, eu não vejo mal nenhum. Né? Se for realmente para beneficiar e trazer um sossego e paz, eu não vejo problema nenhum, doutor. Ok. Doutor Almir, deixa eu ver aqui. Eu sei que nós temos um outro tema palpitante para começar. Animais exóticos, por exemplo. Adoro animais exóticos dentro do condomínio. Mas fala então dos animais exóticos. Eu poderia fazer só mais uma colocação dentro do que a doutora Cláudia. No caso de terceiros estranhos estarem dentro do condomínio. Eu gostaria também de fazer um adendo com relação ao Airbnb, né? Que hoje o aluguel por temporada, né? Não é bem o aluguel por temporada, mas é um aluguel de diárias do imóvel, né? O condomínio ele pode dispor através de um aplicativo, né? Na verdade, o Airbnb ele age como se fosse um entreposto entre a pessoa que está contratando e a pessoa que está alugando, né? E o Airbnb hoje é o grande problema hoje que nós estamos tendo dentro dos condomínios, sobretudo está começando em Brasília a ter esses problemas, né? Hoje eu vejo com uma certa ressalva essa questão do aluguel por temporada ou por diária, como é proposto. Por quê? Porque põe em xeque toda a questão da segurança do condomínio. Né? Hoje muitas pessoas fazem a opção de morar em um condomínio vertical por conta da segurança, da praticidade, né? O uso de tecnologias são muito maiores ali dentro daquele ambiente. Hoje, por exemplo, nós temos em condomínios nossos, que nós administramos, cerca de 30, 40 câmeras. Então, assim, todo e qualquer lugar dentro daquele condomínio é filmado. E para nossa surpresa também, essa questão já também chegou ao STJ, né? Foi uma ação proposta de Sergipe, né? Que foi o condomínio colocou no seu regimento, né? Na verdade, decidiu em assembleia que não ia ter mais a Airbnb dentro do condomínio, daquele condomínio frente mar. E o STJ, de uma maneira, eu diria que muito feliz, decidiu que, de fato, a Assembleia tem esse direito. E aí, assim, a nossa opinião como profissionais, né, doutora Cláudia, a nossa opinião, né, nossa assessoria, a nossa consultoria, sempre que nos procuram, é de que não deixe ter a Airbnb dentro do seu condomínio. É uma grande possibilidade de ali se infiltrar pessoas que querem o mal do condomínio, né? Saber da rotina do condomínio, né? Pra você ter uma ideia, tinha um condomínio que a gente administra em Samambaia que um determinado morador, ele era morador, ele saiu do condomínio e ele passou as tags e o controle para o marginal entrou dentro do condomínio e fez simplesmente um limpa em todas as bicicletas que estavam nas vagas de garagem. Então, para você ter uma ideia, um ex-morador fez isso, né? Então, com o inquilino, nós já temos essa possibilidade. Imagina com a pessoa que vai ali esporadicamente 3, 4 dias. Então, o Airbnb só mostra mais uma vez o quanto é dinâmico o direito condominial. Outro dia se falava-se em locação, hoje se fala-se em estadias
Então, assim, você vê a dinâmica que o direito condominial hoje ele é crescente. E aí uma série de fatores surge com relação a essa questão. É o direito de propriedade, né? De fazer o uso, né? Dispor, De quem seria a responsabilidade pelo aquele condômino que está ali por estadia? Porque, na minha opinião, seria uma espécie de um convidado, né? Ele não seria um morador propriamente dito. Ele estaria ali a convite do proprietário. Então, são grandes particularidades, doutor Bueno, que só fazem crescer o direito condominial. É uma coisa tão impressionante. A que ponto que nós vamos classificar essa pessoa que está lá? Como que o judiciário vai chegar e vai classificar? De quem será a responsabilidade? Então, são uma série de questionamentos que surgem frente ao direito condominial que só fazem a gente cada vez mais acreditar nesse ramo. E sobre os animais? Pode? Aí, doutora Cláudia, ela é apaixonada pelos animais. Eu tenho muitos exemplos. É uma particularidade dela. Mas eu vou tentar fugir dos seus exemplos. Vou levantar duas hipóteses absurdas. Uma arara e um porquinho para criar no condomínio. Eu sou palmeirense e o meu time, o símbolo é o porco. Vamos supor que eu quisesse criar um porquinho e não um cachorro ou um gato, que é o normal. Primeiro nós teríamos que olhar o que vai estar falando o regimento interno sobre a questão do seu animal, se é ou não permissível. Certo. E sem contar como que você vai sair de dentro da sua unidade para passear nas áreas internas dele, nas áreas comuns social, né? Aí eu fico imaginando um porco lidando com um cachorro numa área comum. Eu tenho que sair com o porco no colo até na rua, né? E na rua também, né? Porque você imagina a quantidade de animais. Eu acho que pode sim qualquer animal dentro de um condomínio, desde que ele tenha um suporte necessário para que o senhor possa ver. Arara, nós temos edifícios lindos em São Paulo que tem araras lá, né? Que o regimento comporta. Por quê? Ela tem anilha, ela é fiscalizada pelo IBAMA, pela Secretaria de Ambiente, então assim, ok, pode. O porquinho da Índia também que é viável. Agora, um porco normal dentro de um condomínio... Um leitão não vai dar certo. Talvez não daria certo, né? Até mesmo, doutor, por causa do cheiro. Você sabe que o porco ele tem um odor muito forte. E se, infelizmente, o odor desse porco ele ultrapassar da sua unidade e incomodar vizinhos, aí não seria bem-vindo. E tem prédio que tem fosso, né? É verdade. Então, acontece, às vezes, o sujeito fumar maconha no quarto andar e o cara do 10º andar consome a maconha. Consome. E achar que é o do 9º. Eu moro no fosso, então eu sei perfeitamente quando o cara fuma e joga o cigarro e ele vem caindo, você olha para cima, você ainda vê a cabecinha, a mãozinha entrando ainda. Tem que chamar a atenção, infelizmente. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, lá no meu condomínio, tem um morador que ele tinha um aquário de peixes exóticos, aí ele acabou com esse aquário, ele falou assim, dona Cláudia, eu quero construir um aquário que eu vou receber um tubarão. Aí eu falei, um tubarão? Ele é um tubarão. Eu falei, mas um tubarão aqui dentro? Ele, não, é um tubarão pequenininho, ele não cresce muito, ele tá vindo de fora aqui para dentro. Eu falei assim, mas... ele é legalizado, ele tem anilha, ele vai ser acompanhado, ele não, vai tudo bonitinho, mas ele fica desse tamanho, ele não vai crescer. Até eu fiquei curiosa para ir visitar o tubarão, e realmente é a coisa mais fofa, mas eu acho que eu não teria dentro de um apartamento um tubarão. Mas assim, a gente tem um exemplo recente que foi aquelas cobras, né? Que as pessoas fizeram aí houve apreensão, né? Uma dessas cobras entrou por dentro de uma tubulação, né? E isso mobilizou a polícia, mobilizou o corpo de bombeiro, a polícia ambiental para o resgate dessa cobra. Então, assim, é possível ter uma cobra no apartamento? Mas desde que devidamente... você tem que ter como vamos dizer, o apartamento eles tem que estar ambientado para você ter um animal desse porte exótico, né? Porque senão a gente pode ter um acidente enorme. Se for uma espécie venenosa, como o picor, né? Verdade. Quase matou aquele... Foi até preso, né? A pessoa, enfim, não me recordo agora aqui. Eu sou meio sistemático uma questão de ter animais exóticos dentro de apartamentos residenciais. Assim, dando só um complemento aqui à fala da doutora Cláudia, assim, diga de passagem, muito bem explanado, com relação a animais de estimação, isso já é pacificado junto ao STJ, né? Também, diga de passagem também, mais uma decisão
muito feliz, né, do nosso Tribunal Superior, né, com relação aos animais de estimação, doutor Bueno. Esses animais, eles não podem ser proibidos, viu, gente? Animais de estimação, hoje o animal de estimação, só para vocês terem a ideia, ele é como se fosse um ser da família. Inclusive com relação até a descida desse animal, se é no elevador social ou no de serviço, não pode haver discriminação. Também uma decisão do STJ fala que nós não podemos, de maneira nenhuma, discriminar essa descida desse animal. Claro que a gente tem que guardar as proporções. Tem animais de grande porte que ele não pode descer no elevador social, né? Isso aí a pessoa tem que ter coerência. Eu me refiro aos animais de pequeno porte, né? Aqueles animais, hoje em dia, sobretudo, tem uns animais muito, muito bonitinhos, aquele Lulu da Pomerang, né? O nome, não sei se o nome é esse, né, doutora? Mas aquele cachorrinho Yorkshire, né? Eu particularmente tinha um Yorkshire e esses cachorros comportam vir no colo do dono. E eu, quando desço, né, descia com o meu animal, eu desci em qualquer elevador, porque de fato era um animal que fazia parte do meu dia a dia, né? Viu meu filho nascer, enfim, tá dentro da minha sistemática de casa. Leva toda semana pro pet shop, a alimentação tá em dia, vacinação tá em dia, não é um cachorro agressivo, então é um cachorro que comporta descer também pelas mesmas vias que a minha. Eu não vou jamais colocar ele no elevador de serviço e descer pelo elevador social, né? Então não tem nem lógica nessas decisões. Então são decisões que confortam muito também as pessoas que literalmente têm amor ao animal, né? Tem gente que literalmente tem um cachorro como filho, né? Se comportam dessa maneira. Então, complementando o que a doutora Cláudia falou, os animais exóticos são animais que aí a gente diria assim, vou dar um exemplo, uma cobra, né? Uma cobra, né? É um animal que você não vai ver habitualmente andando pelo condomínio, né? Você vai criá-lo dentro de um recinto, claro que obedecido a todas as normas legais, e ali estabelecer que ele viva ali, né? Obedecido a todas as normas. Então, só para complementar essa questão aí dos animais exóticos e os animais de estimação dentro do condomínio. Ok. Então vamos agora passar para o direito de família, né? Começar com a doutora Cláudia Mangabeira, né? Doutora Cláudia, vamos começar com uma provocação na área de alienação parental. No momento que as mulheres se empoderam, né? Tem algo que ainda elas não buscam a igualdade em algumas vezes, né? Que é na questão da alienação parental, né? E se vincula muito o pagamento da pensão à liberação da visita do filho, né? A senhora vê isso como certo ou como errado? É um mecanismo equivocado? Doutor, eu estou com um caso agora justamente de alienação parental. É um caso sofrido de um cliente nosso que a esposa faleceu e há uma alienação parental gritante. E assim, hoje é muito difícil a gente falar alienação parental se não tiver uma prova cabal. Eu sempre falo com meus clientes, preciso de provas para que a gente junte e mostre ao juiz que há uma alienação parental. A avó falando mal do pai, os tios falando mal do pai, ou vice-versa, falando mal da mãe. Por exemplo, igual você falou, a questão de não pagamento de pensão alimentícia. As pessoas, infelizmente, hoje o WhatsApp, né, é inacreditável. A mãe fala bem assim, fulano, você não vai pegar seu filho porque você não depositou a pensão alimentícia. Manda. Fulano, você não vai pegar seu filho porque eu vi você tá com namorada. Manda. Isso é um absurdo. Uma sinceridade estonteante. Sim, e assim, verdade. as pessoas, a mulherada e o homem também, viu, doutor? Quando eu falo tanto a mulher mais ainda, porque quando ela está imbuída em É São muito Paulo, emocional, né? a mulher, quando ela está imbuída de ódio, porque o homem largou ela e arrumou uma outra menina, uma outra pessoa, doutor, há um ódio, um imbuído tão grande que ela fala bem assim, doutora, eu quero lascar com a vida dele.
Eu não quero que ele pegue o menino, eu quero a guarda unilateral, eu quero o valor da pensão, eu não quero que a criança durma lá na casa. Eu falei, calma, a gente tem que... Eu chego e falo, olha, ele tem um direito como pai. E ainda eu falo, e quando eu falo assim, doutor, mesmo ele não pagando a pensão alimentícia, ele tem o direito de visita. Ah, não, ela vai falar. Olha, ela arranca o cabelo, ela quer me bater. Doutor, isso é um absurdo, como é que se pode? O juiz, ele está devendo. Eu falei assim, olha, infelizmente, não pagar a pensão não retira o direito do pai de visitas. Ele não deixou de ser pai. Para isso, há meios hoje de você cobrar a pensão alimentícia, seja no rito prisão, seja no rito de penhora. Né? Não, doutora, mas eu não concordo, ele não vai pegar. Eu já tive um caso agora que eu tive audiência em Itaberaí. Eu fiz uma contestação que a mãe devolveu 2 filhos para o pai e estava cobrando pensão dos meninos. Eu falei, mas como que ela está cobrando pensão se os meninos estão aqui? Ela falou em mensagem, eu me arrependi porque mandei os meninos porque eu não vou receber as pensões. Olha só que coisa absurda, doutor. Onde é que chega o empoderamento da mulher nesse nível? Eu sinto vergonha, vou ser bem honesto com o senhor. Eu, como mulher, eu fico envergonhada. E, assim, eu não vou compactuar com esses pensamentos. Eu trago o que é certo, o que é correto para dentro. Eu falo para ele, olha, para ela, eu posso fazer isso. A gente entra com a guarda compartilhada, ou se tiver algum problema com a guarda unilateral, lá na frente, diante do juiz, se chegar a algum acordo, ou fica unilateral ou fica compartilhada. E o valor da pensão. Doutora, mas é muito pouco, ele fica viajando, gastando. Eu falei assim, ó, a gente vai chegar a um denominador comum. Não pode ser nem muito aqui, nem tem muito lá. Tem que ser o que ele consegue pagar. 50, eu falei para ela, se a criança gasta 4.000, é 2.000 isso e 2.000 dele. Mas isso é um absurdo, eu já fico com a criança, doutor, por que eu tenho que pagar a pensão? Ele tem que pagar tudo. Assim, é muito difícil a gente trazer isso para dentro, sabe, doutor? Igual ela fala para o filho, o seu pai não pagou pensão alimentícia e você não vai para a casa dele. Como é que fica a cabeça dessa criança? E eu falo, não faça isso, não faça, porque isso vai ficar impregnado na criança. Eu tive uma palestra com a doutora Gilcera Barbosa aqui da vara de Taguatinga. Ela fica triste quando vem os psicossociais de crianças que já vem alienação parental ali gritante, sabe? E ela diz que mais na frente, depois, ela vê que a maioria dos adolescentes que ali estão veio da alienação parental sofrida quando menor. Quando criança, sabe, doutor? Isso é muito triste. Muito. Não, e tem uma outra situação, queria ouvir o doutor Almir a respeito. O casal separa, a filha é apegada com o pai e o filho é apegado com a mãe. E aí a filha quer morar com o pai e o filho quer morar com a mãe. Nós fizemos isso. Tivemos um caso desse jeito. Como dividir as crianças, né? Nós fizemos isso, doutor. Nós tivemos um caso desse exemplo, se encaixa perfeitamente nesse exemplo. A filha queria ficar com a mãe e o filho queria ficar com o pai. Nesse caso, nós tivemos sucesso porque eles moravam muito perto, né? Eles moravam na Asa Norte. Os 2 pais moravam na Asa Norte. E a diferença de prédios deles era assim, doutor, questão de um quarteirão. Só que eu já te adianto, já de antemão, que não pode separar os filhos, né? Quem se separa é o casal, né? Que fique bem claro aqui, né? Quem se separa é o casal, não se separa filho, né? Afinal de contas, os filhos nem deveriam estar participando dessa situação traumática, constrangedoras para eles, porque eles já estão iniciando uma vida já com uma responsabilidade que não é sua. Essa responsabilidade, diga-se passagem, não é atribuída aos filhos, que muitas vezes os casais passam. Olha o que seu pai está fazendo. Olha o que sua mãe está fazendo. Olha o que seu pai fez. Seu pai não veio te buscar. Então, nesse caso, o juiz concordou, doutor Bueno, em que as crianças vivessem em casas separadas, só que o convívio deles era um diário, né? Eles iam para
para a escola pela manhã, à tarde juntos, faziam inglês 3 vezes por semana juntos. Eles só se separavam em 2 ocasiões, porque ela ia para o balé, a menina ia para o balé e o menino iria para o judô. Mas, via de regra, doutor, via de regra não, o juiz não separa os filhos, e nem deve, né? Tem que ser criado juntos, né? São irmãos, afinal de contas, a solução dos problemas não se passam por eles, se passam pelos adultos, né? Então, essa questão, a questão do direito de família, outra vez eu ouvi um juiz falando, que para eles é a coisa mais difícil de lidar. Por quê? Porque ele está entrando dentro da família. É um estranho. Ele está entrando, é um estranho, um ser totalmente estranho, totalmente desconhecido do problema, desambientado, né? Eles usam até esse termo, que eles não estão ambientados com o problema ali, e eles entram dentro da família e justamente fazem uma ruptura, né? Muitas vezes é passado aquela figura que o juiz que quis, e não, ele só agiu de acordo com as circunstâncias. As partes não chegaram a um acordo, né? Por isso que lá no escritório, toda vez que chega uma demanda de direito de família, a gente sempre descambia para o lado da conciliação. Por mais que o outro advogado ali, aí vem a questão, doutor, de ser o advogado diligente, o advogado em que vai inquirir muito bem o processo. Muitas vezes nós pegamos profissionais de direito, sobretudo, né, assim, o advogado, que não é afeito à área de direito de família. E aí aquele advogado, ele não tem um tom conciliador. Ele não quer conciliar. Ele sabe que o direito dele está ali resguardado, do cliente dele. Ele quer mais é que o processo se prolongue. Nós já tivemos decisões em que o advogado sequer consultava a parte. Ele falava, não, eu vou decidir dessa forma e pronto. Então, assim, no direito de família, sobretudo, eu acho que a questão da conciliação, ela é mais importante do que propriamente os pressupostos processuais. Eu diria que o rito processualístico, eu acho que ele fica em segundo plano. Então, por isso que hoje a gente vê juízes muito mal em decidir decisões que se esteia na família, né? Eu já vi juízes dizerem que é muito mais fácil condenar um cara, sei lá, 30, 40 anos de prisão do que decidir sobre uma guarda. Ele fala que fica muito mais constrangido em decidir sobre uma guarda do que sobre uma pena tão alta para uma pessoa. Doutor, perdão, pode ficar à vontade, complementar doutora. aqui esse caso nosso, não é que a gente separou e nenhum juiz separou. Coloca o seu microfone um pouquinho mais perto. Porque o casal, na verdade, eles separaram, né, de marido e mulher, mas eles tinham uma afinidade muito grande. E então, assim, na verdade, foram os filhos. A filha, eu queria a mãe, e o filho, o pai. Igual o doutor me falou, por eles morarem muito próximo, estudaram na mesma escola e fazendo atividades juntas, facilitou tanto o Ministério Público como o juiz, porque tinha dia que a filha dormia na casa do pai e o filho dormia na casa da mãe, ou dormiam todo mundo na mesma, os filhos ou com a mãe ou com o pai. Então isso facilitou bastante. Eu até falei, pô, não fiquei feliz porque eu queria que os dois ficassem juntos. Mas como eram crianças de 12 anos, eles tiveram um poder de escolha. Né, o juiz ouviu e ele falou, aí o menino falou, eu quero ficar com eu quero ficar com meu pai, e a menina, quero ficar com minha mãe. Então, assim, foi bom porque o convívio deles era de uma família como se não tivessem separado. Entendi. Né? Mas isso foi muito bom, só para complementar essa fala nossa. Certo. E na partilha de bens, ainda tem gente mesquinha que quer dividir garfo e colher? Eu fiz um agora. Doutor, fizemos um agora, doutor, muito engraçado. A mulher colocou uma máquina de lavar que virou... Eu tive que tirar foto, doutor. Eu me emprestar isso, eu acho horrível. A pessoa falou assim, doutor, essa máquina de lavar nem existe. A minha mãe hoje virou um vaso de plantar tomate. Eu falei, mentira. Ele me mandou a foto. E eu juntei no processo. Aí ela queria um jogo de sofá de 2009. Eu falei, gente, um jogo de sofá valendo R$900 de 2009, nós estamos em 2024, não tem mais valor. E assim, doutor, infelizmente a gente tem que pontuar essas coisas. Igual ela falou assim, por exemplo, o jogo de panela que eu ganhei do casamento de fulano de tal ficou com ele. Doutor, assim,
A folha, a inicial dela deu 9 folhas. A minha contestação deu 26, não foi? Deu 26 folhas. Porque eu tive que pontuar item por um, que tem coisas que não tinha mais Cada valor colher, comercial. entendeu? E colher, doutor, colher de pau. Eu acho que aí, É doutor, difícil. É difícil. Chega a ser cômico, porque o que acontece? Houve audiência, a advogada, a gente falou, não, vamos negociar. Aí negociamos a casa, ela queria uma casa que está financiada, e em 360 parcelas, foram pagas 30. E eu falei, olha, não tem direito ao valor integral, e sim as parcelas pagas. Mas para que eu falei aquilo? A mulher, se ela pudesse me bater, sair lá de dentro da videoconferência, vir me bater, ela tinha feito. Aí a advogada, não, doutor, só fez contestação? Eu falei, fiz. Ela, então eu quero prazo para réplica. Porque eu rebati, doutor, infelizmente, né? Um sofá, uma máquina de lavar, uma penteadeira, nem sei se existe mais uma penteadeira, É. uma panela de pressão. Pra gente é pouco, mas talvez para aquele casal, né? Eu não gosto de estar julgando. Eram muito deles. Então, de forma nenhuma, eu vou desfazer do que ela queria ali. Mas, infelizmente, eu, como advogada, eu estava defendendo meu cliente, eu tive que colocar ali, não tinha valores mais. Mas que ele abriria a mão para que ela pudesse levar, né? Em detrimento de outros. Mas, infelizmente, ainda tem. E entra aí muito. mais uma vez, né, doutor Bueno, a questão do advogado conciliador. Particularmente quando chega, nesse caso, nós tivemos que atuar como advogado adverso com relação a essa ação, né? Então, já veio elencado na inicial, que fique bem claro que não foi a gente que pontuou aqueles utensílios domésticos. Nós, na atuação prática, nós chegamos, quando chega para a gente, né, nesse caso, sempre é mais a mulher, também chega o homem também querendo também dividir colher, pinico, enfim, tudo que você imaginar, chega querendo dividir. Quando chegam até nós esse tipo de situação, na própria entrevista com o cliente, nós já lapidamos aquilo. Nós falamos, olha, eu acho que é desnecessário um juiz, né? Um juiz, hoje nós temos varas aqui em Brasília que comportam mais de 5.000 processos, Ele não quer lavar 2.000 roupa processos. Um juiz não vai ter tempo para estar lendo o inicial, para estar dividindo panela, para estar dividindo colher. Diga de passagem, né? Tenha paciência com relação a isso. Então, eu acho que isso também passa pelo crivo do advogado ser criterioso com relação a isso. Então, o advogado ele tem que também fazer uma certa filtragem do que vai dentro de uma petição inicial, até para que o trabalho dele seja devidamente reconhecido. O juiz pegue o seu processo ali e fale, poxa, esse advogado teve o cuidado de trazer somente o essencial. E o essencial que eu acho, na minha opinião, doutor Bueno, com relação a uma ação de direito de família, é estabelecer a questão da guarda, é estabelecer a questão dos alimentos, que é importantíssimo. Hoje, gente, tem pais que chegam a absurdo de querer propor R$ 150 de pensão alimentícia. Sim. Então, são questões essas, nós agimos com justiça social. Se nós, advogado, não agirmos com justiça social, ninguém mais vai agir. Mas o grande desafio é o binômio necessidade do possibilidade. alimentante e possibilidade do alimentante e necessidade do Do alimentado, né? Doutor, mas essa é uma grande questão que eu trago à tona para o senhor, porque é o seguinte, hoje o pai, ele figura hoje num processo de família e fala que não tem condições de alimentar o filho, mas nas redes sociais está postando foto de uísque que custa o que ele está querendo ofertar como alimentos. Então, hoje, eu diria, né, assim, que essa grande questão dessa possibilidade, hoje, claro que hoje um processo é instrumentalizado, é provado, se o pai tem ou não tem condições. É óbvio que eu não vou pedir para um pai pague uma pensão de 5, 10 mil reais, sendo que o rapaz ganha 2 mil reais por mês. O que eu falo é a questão dessa consciência paterna que ele não tem Sim. essa consciência paterna de que hoje uma pessoa é impossível, humanamente impossível, viver com R$ 150. Essa questão do binômio, ela é uma questão que hoje em dia, eu diria que ela precisa até ser um pouco mais revista, né, com relação à mulher, né? A mulher hoje é quem fica com a criança. Hoje a criança, todos os trabalhos, né? Cuidar de uma criança, todo mundo sabe que não é fácil. Fica com responsabilidade da mulher. Então, a gente tem que ver com muito cuidado. E hoje o judiciário, ele só pesa muito isso, né? A figura de quem fica com o menor
porque é a maior responsabilidade, né, doutor Bueno? Então, são questões... O direito de família, ele também é muito cheio de nuances, assim, que a gente tem que ir Subjetivismo, né? com muito cuidado. Então, por isso que tem que ser analisado caso por caso, muito bem. Afinal de contas, cada ação é um ser humano diferente, porque, né? por exemplo, eu ia, com todo respeito, fazer uma provocação para o outro lado, né? A mulher pedindo pensão, né? Eu já vi casos que a mulher não vivia essa realidade quando estava com o marido, mas quando separou, ela entra com pedido exorbitante, balé para as crianças, piscina, natação, plano de saúde. Não que as crianças não mereçam, mas assim, estabelece um patamar de vida superior que é impossível ser alcançado com o salário que o sujeito ganha, Sim. de 2.000, por exemplo. Sim, Infelizmente, doutor, hoje tem muitas mulheres que têm uma profissão de receber pensão alimentícia, que parte dessa pensão sequer é voltada para as crianças, e sim para o cuidado delas. Infelizmente, tem mulheres assim, e às vezes a gente lida com isso aí dentro do escritório. Né, doutora, aqui, ó, ele tá gastando aí, ó, eu vi que ele viajou aí, esse resort que ele ficou aí, a diária, lembra? Era R$3.000. Pô, ele tá pagando R$1.200 aí de pensão pro meu filho. Pode tirar foto, ela me trouxe tudo, foto tal, aqui, ó, ele tava bebendo isso na beira, viajou, tava fazendo trilha, somando isso tudo, doutor, ele gastou mais de 20 mil. Então, se ele gastou 20 mil aí, eu quero 20 mil aqui de pensão. E como é que a gente vai trabalhar isso, né? Calma, tem que trabalhar com cuidado. Muitas vezes a gente perde o cliente, doutor, porque ele não quer. Ele acha que a gente tem obrigação de fazer o que ele determina quando chega no escritório. Isso é muito ruim. Quando você tenta colocar realmente o que tem que ser feito dentro do processo. E que não é porque ela está com raiva que a gente vai pegar essa raiva dela, colocar dentro de uma petição e jogar para o juiz ver. Não vai, não é assim. Essa raiva introjetada na petição não resolve não vai nada. resolver lugar nenhum. Aí eu coloco raiva aqui, aí vem um advogado tá com raiva, aí vem aqui o juiz não entende, que vê que não vai ter conciliação. E onde é que a gente vai parar a advocacia? A gente não vai conseguir lidar com isso. É a mesma coisa de discussão em audiência. Eu acho assim desnecessário hoje o advogado sair da sua casa para ir discutir numa audiência. Ali nós estamos falando de direito, de direito é uma coisa muito básica, né? Que ele deveria saber. Nós não estamos ali para ficar lavando roupa, né, doutor? E com relação a essas decisões, doutor, sobretudo com relação a essas questões financeiras, né, essas pensões exorbitantes, nós temos que sopesar também que há também erro, né, com relação ao judiciário, com relação a alguma sentença. E, de fato, eles não vão acertar tudo, né? Vai ter uma ou outra decisão que não vai agradar a OAB. E essas questões justamente que precisam ser demandadas com muito cuidado por um advogado para que ele possa estabelecer de uma maneira muito firme a que pontos, a que propósito aquela mulher quer aquela pensão. Nós temos casos lá no escritório onde que o senhor acabou de provocar aqui com todo respeito essa questão aí da pensão, mas nós temos um caso lá no escritório onde que a mulher trabalhava, ela era uma atendente de uma lanchonete, e ela, depois que separou do marido, o marido um grande empresário, começou a ganhar uma pensão de cerca de R$8.000. Então, o padrão de vida dela subiu vertiginosamente. Então, assim, antigamente a mulher andava de ônibus, começou a andar com um carro de padrão médio para alto. Então, assim, a gente, isso observa. E nós contestamos isso obviamente, né, numa revisional, né, que é a ação, o nome da ação, né, que se dá nesse tipo de caso, e ela contestou e falou para o juiz que tinha comprado o carro para justamente levar a filha no balé, na natação, e ela fazia tudo, viu? A filha, quando morava com eles, ela não levantava da cadeira, né, segundo o relato do nosso cliente, para levar a filha na esquina,
para andar de bicicleta, mas depois que se separou, colocou a filha em natação, inglês, balé e tudo mais, justamente para ver aquele dinheiro empregado, né? Falou assim, olha, eu vou te atormentar de alguma forma, né? Tem a questão da antipatia, né? Que é gerada com o fim do relacionamento. Certo, É muito particular, precisa ser analisada, balizada, caso a caso. certo. Antes de eu passar para a doutora Cláudia para ela me falar sobre o divórcio extrajudicial, doutor Almir, eu queria que o senhor desse para mim, para mim não, para os nossos telespectadores, o seu telefone, seu Instagram, enfim, as suas redes sociais para divulgação. Perfeito, doutor. A minha rede social é Almir Lunguinho, né? LunghO, né? Almir, né? ALMIR. E o meu contato telefônico é o 98199-3806, né? Esse é um telefone, o meu telefone comercial, ele atende todos os dias. DDD 61. DDD 61, né? Nós estamos falando aqui de Brasília, 61 98199-3806 e minhas redes sociais, Almir Lunguinho. Estou lá, quiser fazer algum tipo de pergunta, sempre estou aberto, né? Sou uma pessoa muito acessível. Eu diria que eu não tenho esse preciosismo, doutor Bueno, de ser chamado de doutor, em que pese ser um título. Eu acho muito bonito nós nos chamarmos de doutor, isso se chama-se respeito, mas não tenho nenhum tipo de preciosismo, a doutora Cláudia sabe disso. Às vezes chegam pessoas muito simples até nós para nós orientarmos e às vezes não consegue nem estabelecer uma conversa direita e a gente consegue ajudar aquela pessoa, que é o que eu fico mais feliz. Então, se precisar de alguma coisa, algum colega que esteja nos assistindo, pode ficar à vontade, me ligue, que eu estou à disposição de todos. Certo. Aproveitar, doutora Cláudia, antes de a senhora responder sobre o divórcio extrajudicial no cartório, né? Vamos assim dizer, dê as suas redes sociais, seu Instagram, seu telefone. O meu Instagram é Claudia_Mangabeira. O meu celular é o 619-9249-4849. Esse também é o WhatsApp. E assim, eu respondo a qualquer hora, o doutor Almir sabe. Mandou a mensagem, eu sou super ansiosa. Tá na academia. Tô na academia, eu paro, olha e já respondo na mesma hora. Viu, gente? Vai lá me visitar. Eu tenho ótimos posts lá de família e direito condominial. Doutora Cláudia, conte aí para nós de divórcio extrajudicial. Ficou mais fácil no cartório, mas não é tudo que pode ser no cartório. Não tudo. Principalmente quando tem crianças menores envolvidas, né? Incapazes, realmente, infelizmente, não tem como fazer no cartório. Mas, assim, facilitou bastante, sem ter menores envolvidos, a gente fazer esse divórcio extrajudicial no cartório. Hoje a prática está muito fácil, né, doutor? O senhor manda no cartório que quer fazer um divórcio, relaciona lá, manda os documentos, relaciona os bens, divórcio consensual. Aconteceu um fato muito interessante. Assim que a gente começou a fazer, um casal estavam há 3 anos separados, mas não tinham divorciado porque eles achou que era muito difícil fazer um divórcio e não tinham filhos. E quando eles nos procurou, nós fizemos divórcio, eu falei, não, em 15 dias vocês estão divorciados. Eles, mentira, não foi? 15 dias, ele, mentira, eu falei, eu garanto, 15 dias. E em 15 dias, até menos, eles estavam divorciados, doutor. E assim, eles ficaram muito felizes. Nesse caso foi uma semana. Foi uma semana, foi mesmo. Nós fizemos o divórcio no cartório. Pode fazer propaganda? Cartório JK? Cartório JK lá. As meninas só não pode fazer propaganda nossa, mas no cartório pode. No cartório JK. Quando eu só mandei o nome e a partilha que um ia ficar com o apartamento, o outro ia ficar com o apartamento, e não tinha... eles não tinham acrescido o nome, foi, eu acho que menos de uma semana. Eles são lá nós fomos até tomar um café depois. Nunca vi um casal tão feliz em divorciar. E eles acharam que era tão burocrático. Eles foram tão simpáticos um com o outro, doutor Bueno. Nessa ocasião, estava chovendo e ele, muito solícito, ele falou, aí ela se levantou da mesa, se despediu e ele observou que estava chovendo. E aí ele foi dentro do carro dele, pegou um guarda-chuva e levou ela até o carro dela. E deu ainda um beijo no rosto dela. Eu falei, imagina se metade dos nossos divórcios foram desse jeito. Vocês fizeram esse divórcio muito rápido, eles iam voltar.
Gente, Tomara, mais de tomara, 10 senhor, anos já. tomara que volte, né? Mas já aconteceu. Eu fiz um divórcio extrajudicial, doutor. Isso tem uns 4 anos. Eu e o doutor Almir. Nós fizemos o divórcio, saiu lá no cartório. Não tinham filhos. Eles casaram 1 ano, cliente nosso de um outro condomínio. Eles casaram aí na pandemia. Ficaram fechados dentro de um apartamento. Aí eles descobriram que não tinham afinidade com o marido e mulher. Doutora, quisemos fazer o divórcio. Eu falei, não, a gente faz extrajudicial. Sem problema. Quanto tempo casou? Eu falei, 15 dias, 20 dias no máximo, se não tiver muito enrolado. Aí separaram. E os dois vieram falar, doutora, realmente nós não temos afinidade com o casamento, não deu certo, separaram. Passou 2 meses, eles entraram em contato comigo, doutor Almir. Doutora, a gente queria marcar uma reunião com vocês, é possível? Eu falei, sim. Mas tá tudo bem? Não, doutora, tá. Aí eles chegaram, doutora, é o seguinte, a gente queria reatar. Como é que a gente faz uma união estável? A gente pode fazer um novo casamento? Eu falei, vocês podem contrair matrimônio quantas vezes vocês quiserem. Se divorciar, casar, separar, não tem problema nenhum. E é do mesmo rápido, é super fácil e rápido também. E assim foi. 3 meses depois, eles tinham dado entrada e casaram novamente no civil. Mas foi quando acabou o Covid. Depois que acabou o Covid. Não ficou junto tanto tempo, né? E assim, particularmente, esse divórcio extrajudicial no cartório facilitou bastante. Sem contar, doutor, que hoje eu só mando o documento, o cartório já encaminha toda a minuta, prontinha. Você só confere, assina e devolve e marca o dia para divorciar. Doutor Almir, e o senhor me fala de um inventário extrajudicial, é a mesma coisa, né? O inventário extrajudicial é uma maravilha, né? Assim, essa burocracia danada que nós tínhamos, essa burocracia herdada do direito português, né? Ela foi eliminada com o inventário extrajudicial. Mas não pode ter menores também, né? Sim. Aí segue as mesmas regras, né? Uhum. Que fique claro, né? Até porque o menor, ele tem uma proteção pela lei, né? O Ministério Público precisa acompanhar todas essas questões, né? Apesar que hoje nós temos já dentro da doutrina, né, falando sobre essa flexibilização até com o menor, né? Mas isso é uma outra questão que não está aqui para ser comentada. Mas assim, a questão do inventário extrajudicial, ele tomou uma proporção assim, nós já tivemos também lá no escritório, né? Aí demora-se um pouco mais, diferente do divórcio. Se não tiver bens e não tiver filhos, dependendo da demanda do cartório, se você chegar com toda a documentação e o escrevente que tiver ali, ele faz na hora. Já teve situações bem peculiares, assim, da gente ligar, eu ligar para a gente ter uma certa facilidade nesse cartório em específico, da gente ligar e ela fala, não, tem uma vaga aqui hoje, pode vir para a gente faz o divórcio hoje. Já no cartório, no inventário extrajudicial, não. É preciso fazer um detalhamento de todos os bens. Aí demora-se um pouco mais, mas não é muito, doutor Bueno. Certo. É uma questão, é uma agilidade, uma rapidez que eu diria que tem que só aprimorar. Tem alguns pontos ainda que são falhos com relação a alguns cartórios, né? A gente não diz em específico qual mas tem alguns cartórios que precisam ser melhorados. Eu acho que essa é a questão da minuta, né? A questão da rapidez da minuta, às vezes enfim, tem algumas particularidades que precisam ser melhoradas, mas são questões que vieram para ficar. Não tem como voltar mais atrás com relação ao inventário extrajudicial. Certo. Doutor Almir, vou fazer uma pergunta para a doutora Cláudia agora. Eu posso só abrir, fazer uma adenda aqui, doutor? Tem um inventário específico que nós finalizamos, na verdade. Esse inventário ele começou há 30 anos atrás. Todos eram menores de idade. Estava judicial. E foi morrendo gente, e o que eram crianças ficaram adultos. E infelizmente, o judiciário é muito moroso. O que eles fizeram? Eles foram procurar, doutora. Inventário de neto. Podemos tirar. Não, eram filhos. Filhos dos filhos. Filhos. Doutora, a gente pode tirar do judiciário e trazer para o cartório? Eu falei, se todos tiverem em comum acordo, tiver tudo ok, a gente pode fazer. Pode. Encheu um monte de gente lá dentro.
eram umas 12 pessoas. Pronto, juntamos toda a documentação, fomos no cartório, em 15 dias estava resolvido o inventário. Ficaram besta com a Que agilidade. maravilha. É muito bom essa questão É. do inventário judicial. E o juiz lá da vara também agradeceu, né? Aham. Porque a gente, muitas vezes, coloca Porque a culpa morreu no muita juiz, né? gente. É. Mas às vezes a questão da morosidade do inventário é da parte, né? O juiz só tá ali só para Não, e impulsionar, eles né? concordaram, doutor, o que foi gasto, o que se perdeu já foi, a gente não tem como recuperar. A gente só quer finalizar daqui para frente, todo mundo concorda, não foi? Pronto, encerramos o inventário, cada um ficou com seu quinhão e foram felizes para sempre. Certo. Eu vou fazer, doutor Almir, agora uma pergunta para a doutora Cláudia, mas eu queria saber se o senhor é bom de adivinhação. Vamos lá. Eu vou fazer para ela uma pergunta que você nunca fez para ela. Nossa. Ai, meu Deus. Que eu nunca fiz para ela. É, E olha que eu já fiz muitas perguntas, muitos Perguntas. A gente questiona muito todos os Sim, dias, a né, gente É. briga e se questiona muito. A gente se questiona muito, a O- gente se cobra muito todos os dias. então vamos lá. Uhum. O que a doutora Cláudia vai me responder? Tá, vamos Se lá. ela prefere mais ser contratada como advogada ou como síndica? Ah, esse aí eu sei. Ela prefere ser contratada como advogada. Ela tem uma certa. Doutora Cláudia, já até fazer aqui uma certa declaração, né? Ela já recebeu diversos convites, doutor, para inclusive voltar a atuar em outros. Ela já foi funcionária da WWF, né? Uma importante organização mundial, né? Ambiental. Ambiental e mundial, né? Enfim, né? Quem não conhece a WWF, a doutora Cláudia foi convidada para voltar para a WWF, e aí eu logicamente que eu não, de maneira nenhuma, ia tolhi-la de voltar ao trabalho, né? A carteira assinada, enfim, garantias, né? Garantias como trabalhador. E eu falei bem assim, olha, eu te dou todo o apoio para você voltar. Foi na entrevista, quando ela chegou, para minha surpresa, ela falou, não aceitei. Agora, recentemente, ela teve a oportunidade também de migrar para uma outra área, que não era síndico, tá, doutor? Que é uma grande área que está em expansão aqui em Brasília, e com ganhos significativos, tá? Assim, a doutora Cláudia ia com certeza ia ficar rica. Eu estou preocupado com essa pergunta, que parece que ela está querendo chorar. E não quis ir mais uma vez. Por isso que eu digo que ela é apaixonada pela área do direito. Vamos lá, doutora Cláudia. Ai, falar do direito, doutor, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, doutor. Como eu falei para o senhor, eu já trouxe 2 filhos que estavam. A mãe há 2 anos não viu um filho, eu já resgatei muita dignidade de muito cliente. E assim, eu não migraria para outra área de jeito nenhum. Certo. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu quero agradecer a presença de vocês e colocar nossos microfones e câmeras à disposição para as suas despedidas. Doutor Almir, primeiramente, depois a doutora Cláudia. Bom, doutor Bueno, mais uma vez, eu estou encantado com a sua pessoa, né? Já era seu fã, né? Obrigado. E você sabe que é verdadeiro isso, né? Toda a minha admiração por você. Desculpa o nervosismo, né? A gente às vezes fala um pouco mais rápido, a gente não está habituado a esse ambiente, nosso ambiente é outro, mas vocês podem ter certeza de que tudo que foi colocado aqui, que foi observado aqui, foi de uma maneira muito carinhosa, foi de uma maneira muito especial. Eu amo muito o que eu faço, eu só sei fazer isso, né? Eu sou apaixonado pela minha profissão e estou à disposição de todos que estão aí nos vendo. E digo para vocês que daqui desse lado está um advogado humano, né? Então, precisando da minha pessoa, estou à disposição e gostaria de mais uma vez, aqui olhando nos seus olhos, doutor Bueno, te agradecer de coração por essa oportunidade única. Obrigado. Doutora Cláudia, Doutor Laís, eu ainda não consegui nesse programa arrancar da sua caixinha preta todos os segredos. e Mas tem muito muitos. obrigado. Nossa, obrigada. Doutor Laís, eu sou agradecida por o senhor ter me convidado hoje. Não esperava, fiquei nervosa. Peço perdão se eu passei algumas palavras, se não fiquei clara, enfim. Eu acredito que a gente pode ter outras oportunidades, explanar outros assuntos. Eu tenho um leque
aqui de experiências e de caixinhas pretas guardadas. Eu tenho muitos segredos, e muitos. Obrigada mais uma vez pelo senhor ter permitido esse espaço para mim e o meu sócio. Não é um sócio, é um irmão que eu tenho, que Deus colocou no meu caminho. Eu sou muito grata de ter encontrado essa pessoa, porque... Por isso que eu não quis largá-lo pela WWF. Não, é porque de lá eu já tinha vindo, né, doutor? Então, voltar, eu já sabia, né? E assim, doutor, quando eu saí do W, eu realmente queria advogar. E hoje eu vivo da advocacia. Hoje eu posso dizer, hoje eu vivo da advocacia. Eu pago as minhas contas, o meu apartamento, o meu carro, doutor, pelo meu trabalho. Eu sou muito grata a Deus por permitir que eu consiga fazer isso. Claro, né? Os honorários são bem-vindos. E ainda passeia. E ainda passeio. Muito. E muito. Eu falo que depois que a gente divorcia, a gente se torna uma nova pessoa. Uma nova mulher e um novo homem. E eu falo que após o meu divórcio e eu entrar na advocacia, eu me tornei uma nova mulher. Em tudo. E eu sou muito grata por que a vida tem me ensinado e tem me ensinado. E eu estou à disposição. Mulheres, vamos aí, não desistam da vida, a gente está aí firme e forte. Gente, muito obrigado. A vocês, telespectadores, muito obrigado. Mais uma vez, grandes encontros. Até o próximo. Forte abraço.